Hoje vamos começar o módulo 10, no nosso curso de Química Orgânica 1. Esse módulo trata de alcenos e alcinos. Antes de prosseguir, vamos fazer uma revisão do módulo 9. Nesse módulo, você estudou infravermelho de moléculas orgânicas. Então, o módulo 09 tratou de infravermelho de moléculas orgânicas. O infravermelho é um espectro que mostra bandas de absorção. Tem como objetivo a identificação de grupos funcionais. E a radiação infravermelha, favorece dois tipos de vibrações moleculares: a deformação axial e a deformação angular. Vamos ver cada uma dessas vibrações moleculares. Então, nós temos aqui a deformação chamada de axial ou simétrica. Você está visualizando aí a molécula do CO2 e a vibração que está sendo ocasionada nessa molécula, ela está estirando aqui a ligação. Essa ligação química está sendo estirada nesse sentido. E essa outra ligação está sendo estirada neste sentido. Por esse motivo, essa deformação é chamada de axial simétrica para o CO2. Ainda na molécula do CO2, você observa agora que essa ligação está sendo contraída. Essa ligação aqui está sendo contraída, enquanto esta ligação aqui, ela está sendo estirada. Então, você tem uma deformação axial assimétrica para o CO2. Vamos dar uma olhada nessas deformações axiais, simétricas e assimétricas, também chamada de estiramento axial, e vamos dar uma olhada também na deformação angular. Aqui você tem nessa estrutura aí, que é uma vibração no CH2, tá? Então, você tem um carbono, que está amarelo, e dois hidrogênios, que são as bolinhas que estão em azul. Então, você tem uma deformação axial aí simétrica, porque o movimento está um movimento simétrico. Nesse outro caso, você vai ter, o CH2, uma deformação assimétrica. O movimento está sendo assimétrico. Agora temos as deformações angulares. Aqui nós temos a tesoura, que lembra abrir e fechar uma tesoura. Aqui nós temos a torção. Essa aqui é o abano. E essa aqui é o balanço. Vamos fazer agora a revisão de alguns espectros de infravermelho estudados na aula passada. Aqui nós temos o espectro do tolueno, ou metilbenzeno. Nesse espectro, você pode observar, nessa região inicial do espectro, nós já vimos que de 4.000 até mais ou menos 1.700, você vai ter só estiramentos simétricos e assimétricos. Então, aqui eu tenho estiramento, uma vibração de estiramento ou vibração também chamada de deformação axial, de CH de carbono sp2, aqui, ó, e tenho também CH de carbono sp3. Por que que eu tenho esses CHs? Porque aqui no anel você tem, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 hidrogênios de CH de carbono sp2. E aqui, nesse ligante, eu tenho 3 hidrogênios de carbono sp3. Então, tá aqui as bandas. Essas bandas que você está vendo nessa outra escala aqui, você vê que o espectro ele mostra duas escalas no eixo das abscissas. Então, você tem aqui
número de ondas, e aqui você tem a escala em micros. Aqui nessa região, entre 5 e 6, essas bandas que você está vendo aqui, são chamadas de bandas de combinação, e elas são características do núcleo benzênico, do anel benzênico. Ainda no anel benzênico, a gente vai ter como característica desse anel as bandas C+C de aromático. Elas aparecem aqui, ó, entre 1400 e 1600. Aqui você tem um dubleto. E vimos também aqui que essas bandas são importantes e caracterizam o aromático também, que é entre 700, mais ou menos, e 900. Elas aparecem nessa região aqui. Tá? Você vê aqui que tem duas bandas, né? Então, nós temos uma banda que é referente a esses dois hidrogênios aqui, que estão próximos da metila, são ortos a metila, esse hidrogênio aqui e esse hidrogênio aqui. Eles vão ter um grau de liberdade para vibrar diferente desses outros três aqui. Lembra que aqui eu tenho um grupo volumoso, a metila, então ela vai diminuir o grau de liberdade de vibração deste hidrogênio e deste outro hidrogênio que está localizado aqui. Por isso que eu tenho duas bandas aqui. Depois foi visto o espectro de álcool. Então, nós temos aqui a banda de hidroxila do álcool, né? E logo junto da banda de hidroxila, eu tenho o CH de carbono sp3. Esse álcool que está sendo exibido aqui é o butandoizol, é um álcool quiral secundário. Então, aqui você tem a banda de CH de carbono sp3. Como você tem bastante carbono sp3, bastante ligação CH na molécula, é uma banda intensa. Aqui você tem a banda de CO, que é essa vibração dessa ligação bem aqui, ó. Carbono, oxigênio. Então, vibração dessa ligação aqui. Então, você tem esse CO em torno de 1000 e 1200. Foi visto também o ácido carboxílico. Na ocasião, nós vimos que o ácido carboxílico, ele traz essa banda de hidroxila, né? Que essa banda de hidroxila ela é um pouco aberta porque ela contém a banda de estiramento de CH ou de deformação axial de CH. Então, ela fica essa banda assim, bem aberta, que é uma característica de ácido carboxílico. Aqui você tem a carbonila, falei que ela é em torno de 1700. Para finalizar o nosso estudo, nós vimos a banda de CO, né? Que é a banda carbono-oxigênio, essa vibração dessa ligação aí. Aqui nós vimos também, nessa aula, como diferenciar um aldeído de uma acetona no espectro de infravermelho. A gente vê o que aqui você vai ter o CH de carbono sp3, que é em torno de 2900. E essa aqui é o CH de aldeído. O CH de aldeído aparece só nos aldeídos, porque o aldeído tem como característica trazer a carbonila conectada a um hidrogênio. Não vai aparecer no espectro de cetonas. Então, essa é uma forma de identificar, né, um aldeído. E diferenciar também um aldeído de uma cetona. Aqui nós temos a carbonila, em torno de 1700. Aí vamos iniciar o módulo 10, que é de alcenos e alcinos. Alcenos. Os alcenos, eles são caracterizados por possuir na sua estrutura um carbono sp2. Aqui você tem
forma espacial de um carbono sp2. Então, você vê aqui que você tem no plano os 3 orbitais hibridados, sp2, tá? Formando entre si um ângulo de 120 graus. Aqui você tem o orbital P, responsável pela formação da ligação π. Os 3 orbitais hibridados vão formar 3 ligações sigmas. Na natureza, os alcenos podem aparecer na estrutura de muitos alimentos, né, e que são consumidos pelo homem. Eles podem aparecer também como compostos presentes nas plantas. E para isso eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês do alfa-terpinol e do beta-terpinol. Aqui dá para você ver a presença dos carbonos sp2. Ó. O carbono sp2 ele sempre forma uma ligação dupla, que é a ligação sigma, formada com orbital hibridado, né, que é feita segundo o eixo nuclear, e a ligação π, que é feita com os orbitais p e é feita segundo também, ela é, na verdade, lateral ao eixo nuclear. É uma ligação que favorece o efeito de ressonância, essa ligação π. Então, aqui no alfa-terpinol, ele traz esse carbono sp2. Como eu falei para vocês, os compostos que estão presentes na natureza, medicamentos, alimentos, eles trazem o carbono sp2. Aqui no beta-terpinol também tem aqui a presença de 2 carbonos sp2, formando aqui a ligação dupla, a ligação sigma e a ligação π. A ligação π favorece o efeito de ressonância. Os outros carbonos da estrutura, você vê que todos são sp3. Os alcenos, eles formam esterisômeros. Então, nós vamos ver agora os esterisômeros do but2eno. Então, aqui você tem o but2eno. 1, 2, 3, 4. No carbono 2, você tem a ligação π. Então, ele é o but2eno. Tá? O que é que a gente percebe nesse but2eno? Que as metilas, elas estão colocadas para lados contrários. Isso vai formar o esterisômero trans. Então, essa estrutura aqui seria do trans-but2eno. Quando você coloca as metilas para o mesmo lado, você tem a estrutura do cis-but2eno. A gente também pode dar nomenclatura EZ para alcenos. Essa nomenclatura, normalmente ela é dada quando você tem 3 substituintes diferentes na estrutura, né, conectado nesses carbonos sp2. Aí você já lança a mão dessa nomenclatura EZ. Como é que eu faço? Eu aplico a regra de prioridade de Ingold e descubro qual é a maior prioridade. Se a maior prioridade estiver para sentidos contrários, eu tenho esterisômero E. Se a maior prioridade estiver para o mesmo sentido, eu tenho esterisômero Z. Só para lembrar, como é que você descobre essa prioridade? Você vê o átomo que está ligado diretamente aqui ao carbono sp2. Se esse átomo tiver um peso atômico mais elevado que o que está ligado que está fazendo parte dessa outra ligação, ele vai ganhar como prioridade. Então, eu vejo o peso atômico dos átomos ligados diretamente ao carbono sp2. Aquele que tiver maior peso atômico vai ter maior prioridade. Então, aí nós temos o esterisômero Z.
Aqui é um exemplo, né? Então, a maior prioridade nesse carbono sp2 aqui, entre o fluo e o cloro, quem tem maior peso atômico é o cloro, então ele é a maior prioridade. Aí nesse outro carbono sp2, eu tenho aqui conectado hidrogênio e carbono. Quem ganha é o carbono, então a maior prioridade está para esse lado. Então aí eu já posso dar o nome da estrutura, ela vai ser Z, um cloro, porque eu tenho que seguir a ordem alfabética. Um cloro, um flúor, propeno. Nesse caso aqui, você tem a maior prioridade ali é o cloro, carbono 1. Os ligantes estão ligados aqui no carbono 1, ó. É flúor e cloro, quem ganha é o cloro, então o cloro é maior prioridade. E aqui no carbono 2, quem empata, né? 12 e 12. Aí eu vou para o desempate. Aqui eu tenho ligado 2 hidrogênios e um carbono. Aqui eu tenho ligado 3 hidrogênios. Então, esse aqui ganhou. Então, você vai ter maior prioridade aqui para o cloro e para esse ligante aqui do carbono sp2, que é uma etila. Então, com isso, você já dá para colocar o nome, sabe que é um E, né? Porque os ligantes de maior prioridade estão para lados contrários. Então, qual seria o nome? Um cloro, um flúor, 2-metil, né? Porque no carbono 2 eu tenho uma metila, but, porque são 4 carbonos, um eno, porque a ligação dupla está no carbono 1. Os dienos. Os dienos podem ser conhecidos como isolados. Quando é que eu tenho um dieno isolado? Quando as ligações duplas estão separadas por um carbono sp3. Então, você vai ter um carbono sp3 isolando uma dupla ligação da outra. Então, eu digo que eu tenho um dieno isolado. Esse aí é o pente, porque tem 5 carbonos, 4-dieno. Esse outro aqui eu já chamo de dieno acumulado. Você vê aqui, eu tenho um carbono aqui, ó, sp, né, que está conectado a 2 duplas ligações. Aqui nessa ponta vai ser um carbono sp2, nessa outra ponta um carbono sp2. Então, nessa situação, eu tenho um dieno acumulado. Esse é o pente 1,2-dieno. Os dienos conjugados podem formar estereisômeros. Então, nós vamos ver aqui a estrutura do 2Z, 4Z hexadieno. E vamos descobrir o porquê desse nome. 2Z, 4Z hexadieno. Olha aqui o composto. Primeira coisa que você percebe é que tem 6 carbonos. Uma estrutura formada com 6 carbonos. E eu tenho uma dupla ligação no carbono 2 e no carbono 4. Então, agora, eu vou analisar a disposição espacial dos ligantes da dupla ligação que está localizada no carbono 2, está entre o carbono 2 e 3, né? Ok, você vê aí que eu tenho 2 ligantes. A metila está para cima. Nesse outro aqui, eu tenho esse ligante todinho aqui para baixo. Então, eu posso dizer que no carbono 2, eu tenho uma disposição espacial E. Então, fica 2E. Agora, eu vou para a dupla do carbono 4. Você percebe que eu tenho um ligante, ó, para cima. Tá? E aqui, no carbono 5, eu tenho um ligante também para cima. Então, como os 2 ligantes estão para cima, eu vou ter um 4Z. Então, vai ser 2Z, 4Z hexadieno. Aqui é o ligante, ó, metila para cima. Eu posso também fazer o estereisômero jogando essa metila para baixo, tá? Mudando a posição espacial dessa metila. Aí, olha como fica.
Fica 2E, 4E hexadieno. Quer ver? Vamos acompanhar a estrutura. Ó, no carbono 2, você tem metila para cima. No carbono 3, você vai ter esse ligante todo para baixo. Então, é um E. Agora, vamos ver aqui no carbono 4. Você tem um ligante para cima. E no carbono 5, você vai ter um ligante para baixo. Então, vai ser E também. Então, fica 2E, 4E hexadieno. Agora, vamos dar uma olhada nos alcinos. Os alcinos tem pouca coisa para a gente falar dos alcinos, porque os alcinos não estão presentes na natureza, né? Quando você fala de alimentos e medicamentos, não tem carbono SP, né? Então, os alcinos são usados na indústria e ele tem como característica a tripla ligação. Essa tripla ligação se deve à formação de duas ligações π e uma ligação sigma aqui, ó. Aqui é a tripla ligação. Aqui você tem uma π, aqui uma π, segundo o eixo nuclear, entre os dois carbonos você vai ter a sigma. Então, você forma aqui a tripla ligação entre dois carbonos. Isso caracteriza os alcinos. O mais importante, o primeiro da série, é o etino. Aqui eu já tenho um alcino com 5 carbonos. Na posição 2, aqui no carbono 2, eu vou ter a tripla ligação. Então, fica pente 2-ino. Agora eu ponho ino, né? Para a tripla ligação. Os alcinos eles sofrem reação de adição parcial e total, porque a ligação π, ela favorece a reação de adição por conta do efeito de ressonância. Então, como eu tenho duas ligações π, eu vou ter uma adição parcial e uma adição total. A reação de adição eletrofílica parcial, o carbono sp passa para sp2. Então, aqui da tripla ligação, você passa para uma dupla ligação. Na reação de adição eletrofílica total, o carbono sp passa para um sp3. Então, você vai fazer a adição na primeira ligação π, vai gerar carbonos sp2, depois você faz na segunda ligação π, e esses carbonos sp2 que foram gerados na primeira adição, passam para sp3. Então, você sai de um alcino e vai parar lá no alcano. Os alcinos reagem com halogênios e formam estereisômeros trans. Então, se você tiver um alcino e fizer uma adição eletrofílica de halogênio, uma adição eletrofílica, nesse caso aí, você faz uma adição eletrofílica parcial, né? Você vai ter aqui o estereisômero trans. Tá? Então, você vai ter aqui o trans 1,2 dicloro eteno. Assim a gente encerra esse nosso estudo. E aqui está uma sugestão para o seu estudo. No módulo 11, nós vamos estudar a ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Até breve. Vejo vocês no módulo 11.